Iniciamos nosso programa de hoje falando de uma realidade que não é das mais alegres. Estima-se que no Brasil aconteçam entre 4 a 5 milhões de abortos anualmente. 8 abortos a cada minuto. Deste número, 40% das mulheres retornam aos hospitais com infecções extremamente sérias e 10% delas morrem. Você sabia disso? Neste cenário, o Servir Centro de Reestruturação para a Vida oferece amparo a essas mulheres. Quem nos contará sobre esse auxílio é Rose Santiago, fundadora e presidente do Servir. Bem-vinda, Rose. Obrigada, boa noite, Márcio. Eu digo agora aqui no ar o que eu disse para você antes da gente começar aqui o programa, que eu fico muito honrado em estar com você pela dignidade desse trabalho que você está encabeçando. Parabéns, viu? Obrigada, e para nós é uma alegria muito grande voltar a casa. Isso mesmo. E sabendo da seriedade que é a Canção Nova e do trabalho que vocês fazem, é uma alegria e uma honra muito grande poder estar aqui essa noite. Conta pra gente o que é o Servir. Serve. Centro de Reestruturação para a Vida. O Serve dá apoio à mulher que enfrenta uma gravidez inesperada ou vítima de violência sexual, abuso sexual, e oferecendo uma opção pela vida. Nós trabalhamos com a mulher ou com a família que tenha passado pela experiência do aborto. Nós fazemos testes de gravidez, acompanhamento psicológico, encaminhamento médico e palestras sobre prevenção de gravidez inesperada, sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e prevenção de abuso sexual, sobre autoestima e principalmente visando o ser humano como ele é. Então vamos pegar aqui um ponto que você acabou de citar e que acredito que para muita gente soa como novidade. Prevenção contra abuso sexual. Como é que se previne contra uma coisa dessa? Quando você fala para a pessoa, para o ser humano, do valor que ele tem, ele começa a olhar para si mesmo de uma forma diferente. Então, quando nós fazemos essas palestras para adolescentes, jovens e até mesmo adultos, né? Olha, você tem um valor imenso, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você é criatura de Deus. Então, trabalhando a autoestima, a partir do momento que você trabalha a autoestima do ser humano e que você fala sob esse olhar, você coloca para ele um diferencial. Como ele deve se olhar, como ele deve se tocar, como ele deve ser tocado, como ele deve ser olhado. Então, isso cria nele um certo respeito, um autorrespeito e como o outro deve respeitá-lo. Então, a coisa muda de figura. Trata-se do assunto também assim, de situações de risco, situações que são perigosas para um abuso acontecer? Sim. Quais são essas situações que você identifica no cuidado com essas jovens, que são normalmente aqueles clichês do abuso sexual? Parece que seguindo um certo padrão vai quase que consequentemente se cair, se sofrer um abuso. Por exemplo, a criança. O que nós falamos, nós trabalhamos, na verdade, na maioria dos casos, a consequência. Começamos a trabalhar nas palestras com os pais sobre a prevenção, né? E com os adolescentes também. Mas, assim, tenha cuidado com quem se aproxima de você. Primeiro, trabalhando a autoestima, mas tenha cuidado a forma que a pessoa se aproxima. Um exemplo prático, eu acho que a melhor forma de aprender é a praticidade, né? Então, aquela determinada pessoa muito próxima da família com a criança, muito próxima da família que chega... Conhecida, admitida no seio familiar. Sim, em se tratando de criança. Porque aquele estupro da rua, aquilo são coisas inevitáveis que a mulher realmente tem que se precaver, porém com a criança. Então, aquela criança que é a preferida do tio, do vizinho, do amigo, que ganha presentes, que... Eu até escrevi um artigo sobre isso, que é aqui, não, os pais podem sair para jantar, que eu cuido, conta. Ou que está sempre sendo abraçada, que está... Cuidado. Pais, cuidado.
Tios, tias, cuidado. E muitas vezes por gente da própria família? Infelizmente. Por gente da própria família. Quando você diz gente da própria família, irmão, é tio, é o quê? Cunhado, tio, tia, vizinho. Também? Então... Meninos também sofrem esse tipo de abuso por parte de mulheres? Por exemplo, uma mulher adulta. A estatística mostra que é menor, mas também porém existe. Inclusive, Márcio, nós o SEV começou a participar de um programa, Bola na Rede, que é para trabalhar contra o tráfico e o turismo sexual, evitando isso na Copa das Confederações, na Copa do Mundo e nas Paralimpíadas. Nós vamos mandar mais informações sobre isso para vocês, exatamente para isso, para que se cuidem, para não haver esses problemas. E nesses 13 anos, nós vamos ver que tivemos mais ou menos 13 mil atendimentos. E antes, logo no início do SEV, eu pensava, puxa vida, é um trabalho quase impossível. Você chegar para uma mulher e falar, olha, o aborto não é a melhor saída. É muito difícil. E eu falava para os voluntários, falava, olha, nós não temos história de Cinderela aqui. Nós só temos a história da gata borralheira. Mas hoje, Márcio, eu digo para você que se dessas 13 mil, nós tivemos mais ou menos 8 mil testes positivos ou mais. Se 60 saíram de lá dizendo... Eu vou ter essa criança. Eu vou abortar, 60 pessoas abortaram, foi muito. Você sabe por quê? Porque isso eu digo para quem estiver nos assistindo, que estiver passando por uma gravidez inesperada, nós chegamos à conclusão que por mais difícil que seja a gestação, o aborto é a pior escolha que possa ter. De todas as mulheres que passaram por nós, as que optaram pela vida... Um índice de quase 100%. Quase 100%, eu diria 95%. Nossa. Elas passaram por nós e chegam e falam, olha, eu não sei o que seria do meu filho, da minha vida sem meu filho, sem minha filha hoje. E é tão lindo, porque elas chegam e não vem outra saída no seu aborto. Às vezes com parceiro, às vezes sozinhas, mas nós vemos assim... Nós explicamos o que é o aborto, porque nós começamos, 13 anos atrás, fazendo o teste de gravidez, que é o que o SEV oferece à primeira vista, o teste de gravidez. Então, elas vêm para fazer o teste gratuito. Postos de saúde nos encaminham. Às vezes, nós temos o cartaz que as chamam para vir até nós. Enfim, elas vêm para fazer o teste de gravidez. A partir daí, nós temos algumas parcerias com o Hospital das Clínicas, Hospital Cachoeirinha, Santa Casa, Hospital de Pirituba, vários hospitais. E nós as encaminhamos de volta para o pré-natal. O Hospital das Clínicas, por exemplo, é para gravidez de alto risco, gemilar, em alguns casos. Cada hospital é um caso. Então, quando elas chegam e falam, não posso porque eu não tenho hospital, porque eu não tenho dinheiro, enfim. Nós, quando as colocamos para um pré-natal, não interessa, elas não querem saber de pré-natal, porque elas têm um problema com elas, que é essa gravidez. Então, nós temos os voluntários que as acompanham, que falam, olha, a gravidez não é um problema, vamos saber por quê. Tudo que elas precisam é de um apoio, é de falar, você não está sozinha. E nós vemos que índice muito alto de aborto é porque as mulheres ou o casal se sente totalmente sozinho. Despreparado, sem dinheiro, embora tenha um índice muito alto de aborto no meio de classe alta. Mas é o desamparo, é a solidão. Então, quando você fala... Mais do que o dinheiro. Mais do que o dinheiro. Ou vai estragar a minha profissão... Mas quando você fala, nós estamos com você, nós vamos caminhar com você, muda. Então, quando você propõe uma outra vida, um outro estilo de vida, a coisa muda. E é o que nós começamos, então, a fazer. Agora, eu penso assim, que há 13 anos atrás, quando o SEV começava, as estatísticas não eram muito diferentes. Não é? Vocês devem ter ouvido muito... O que é esse trabalho que vocês estão fazendo diante desta realidade extremamente cruel? Né? O SEV cresceu. Você acabou de dizer aí que foram 13 mil atendimentos aproximadamente. Que é um número formidável.
Mas a gente põe diante da estatística, continua pequeno, não é? E eu tenho certeza que de vez em quando aparece no caminho de vocês alguém que diz, mas isso que vocês estão fazendo é uma gotinha no oceano e tal, talvez isso não vá resolver o problema. A parte de vocês estão fazendo, e muita mudança aconteceu, pode não ter acontecido para essa totalidade, mas para a vida de uma pessoa que teve a intervenção do serve junto dela, fez toda a diferença, mudou, não algo, mudou toda a vida daquela pessoa. Então, eu pergunto a você, o que o serve pretende diante dessa terrível estatística? Porque para chegar onde chegou com tantos atendimentos, a motivação eu tenho certeza que é alta. Porque quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Entendi. Sabe, Márcio, quando você fala assim, passa na minha cabeça e até me emociono, quando eu penso que vale celebrar a vida da Clarinha, vale celebrar a vida da Emanuele, da Isabela. Jesus falava... Não são números, são pessoas. Jesus falou, né? sobre isso. Uma vida é celebrada no céu, uma vida que foi salva. Jesus falava sobre isso. Então, quando eu penso a vida de cada uma, a gente tem os bebês mais lindos do mundo, já vou te dizer isso, viu? As crianças mais lindas do mundo são as do Serve, e as mães também. Então, quando eu vejo cada criança que chega, uma vez uma bebê, 4 anos, a Belinha, chegou para mim e falou, tia Rosa, eu quero te agradecer, porque foi por causa de você que a minha mãe não me matou na barriga dela. Olha. Eu falei, não foi por minha causa, você tem que agradecer o Papai do Céu. Não, Papai do Céu eu já agradeço toda noite. Não foi eu. E o serve não é só, e é isso eu preciso deixar bem claro, o serve não é só contra aborto, o serve é a favor da vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a integralidade da vida, é a vida daquela mulher que é atendida, sabe? É a mudança de vida, é mostrar para ela você tem valor. Não é porque você vai ganhar o bebê, você vai ter uma chance de vida, você vai trabalhar, você tem valor, você é uma mulher, você não é um resto de sociedade, você é um ser humano. A sua família, a sua criança é um ser humano. O adolescente que está ali sofrendo pressão, sabe, porque é feio ou porque não tá tendo relação com o namorado, é falar para ela, ou o namorado que está sofrendo porque ele não é homem suficiente, porque não está tendo... É para falar para ele, você tem valor, sabe? É a menina que foi abusada de 12 anos e agora está grávida e está sendo encaminhada para fazer aborto ou não. O nosso mote não é faça o aborto ou não. Nosso mote é aquela adolescente que está com 1000 traumas e que precisa ser abraçada. É aquela mãe desesperada. Precisa reestruturação. Exatamente. Para a vida, né? É o abraço. Olha, o que você está dizendo aí até me comove, sabe? Porque muitas vezes, ao levantar, eu já vi grupos fazerem isso, ao levantar uma bandeira em favor da vida, muitas vezes se hastia junto uma outra do ódio. Não é? Então, vira uma ideologia. Eu preciso ter um ideal na minha vida, eu vou lutar pela vida. E para salvar a vida da criança no ventre, vai se criando tantas situações de morte, não é? É verdade. Quando você mostra como é que o serve é concebido, para que ele foi criado, essa visão sobre o todo, sobre a integralidade do ser humano, não é só dizer para uma mulher, tenha essa criança, mas ajudá-la a ter esse filho e a dar a esse filho condições de vida. Porque essa é uma das grandes críticas que a gente que está dentro da igreja sofre. Sim. Não é? A pessoa diz assim, é muito fácil dizer não aborte. Aí depois fica ali mais uma criança jogada. Aborto aí emocional. Fica lá alimentando a Cracolândia. E aí vai. Que eu nem preciso repetir esses discursos vazios, todos nós conhecemos. Não é? Mas se a tomada é simplesmente impedir a outra pessoa de abortar, a gente acaba avalizando, né, o comentário, uma crítica como essa, tão diferente do que você está dizendo aqui. E é importante ressaltar algo que eu esqueci também, nós fazemos acompanhamento pós-aborto. Então, mesmo uma pessoa que aborte, depois vocês não abandonam a pessoa de forma porque alguma. Ela fez algo que vai radicalmente contra aquilo que você se propõe. Mas quem somos nós para julgar? Então, teve uma advogada, uma vez que foi acompanhada por nós, fez o teste, deu positivo, abortou,
coincidentemente, não foi eu que a acompanhei quando fez o teste, mas eu que a atendi quando ela ligou e disse, eu abortei, e agora? O que vocês vão fazer comigo? Meu primeiro impulso foi dizer, vem aqui que nós vamos dar uma surra. Mas aí o que me veio, o que Jesus faria? Eu falei, olha, vem aqui que nós vamos chorar com você. E nós a atendemos, nós temos inclusive um livro que... Esse que está aqui comigo, né? Um outro, É outro? que é Perdoada e Liberta. Uhum. E nós fazíamos esse acompanhamento pós-aborto, porque pior julgamento que a mulher faz para ela mesma, ou que o homem faz para si mesmo quando leva a mulher ao aborto, não tem. Deus perdoa, mas a pessoa não consegue se perdoar. Ela pode negar no primeiro momento, mas depois fica. Então, nosso papel é acompanhar para falar, olha, se você pediu perdão, você foi perdoado. Eu já tinha escutado o que você disse aqui no começo do programa, que o aborto é, sem dúvida nenhuma, de longe, a pior das opções, né? Uhum. As consequências são notáveis mesmo na vida de uma pessoa que abortou? Quais são as consequências que você nota na vida de uma mulher que escolheu ou foi constrangida a um aborto? Tem as consequências físicas, que podem ser endometriose, a esterilidade, as consequências físicas, as sequelas físicas. As emocionais, depressão, dificuldade de relacionamento, a data de aniversário, isso é muito forte, tem até um filme. A data de aniversário A possível data de aniversário do bebê. Do bebê. Então, vamos supor, o bebê ia nascer dia 10 de julho. Então, chegando perto do dia 10 de julho, a mãe fica naquela, entra em depressão, não consegue, fica a dificuldade de ter, ou quando tem outros filhos, a dificuldade de passar por cima daquilo mesmo. Não consegue se perdoar, né? Não consegue se perdoar. O relacionamento do casal, se é o mesmo, né? O relacionamento do casal. Mesmo nas pessoas que você percebe assim que chegam determinadas e indiferentes a qualquer apelo emocional, você nota que depois o remorso vem? Nós acompanhamos, eu ouvi, não acompanhamos, uma senhora de 80 anos. Na juventude ela havia feito 16 abortos. Essa senhora com saúde, imagina, né? Câncer de ovário, útero, com uma saúde péssima. Ela era amiga de uma amiga minha. Essa mulher chegou, eu conversei com ela, assim, um poço de culpa, de depressão, de quase beirando a loucura. Mas viveu uma vida ótima, aparentemente ótima. Por fora? Ela falou, eu fui super feliz na minha vida, vivi uma vida sem limites. Mas ela falou, só agora eu vejo o quanto eu neguei minha vida inteira e o quanto pesa sobre mim. Eu estou morrendo por causa do peso. Ela não era religiosa, não era nada. Por causa do peso dos abortos que eu fiz. Física... A culpa estava esmagando. Corroendo. A alma, o corpo já estava corroído, mas a alma estava corroída. Então a pessoa pode negar até um tempo, mas chega uma hora que ela não aguenta mais. Quais os serviços oferecidos pelo SERV a essas mulheres que engravidaram, mas não queriam ter engravidado do seu namorado, do seu noivo, do seu marido, não é? Sim. Que às vezes a gente pensa assim, o aborto, uma gravidez indesejada, de uma jovem que foi abusada, de uma mocinha que foi precipitada. Não, às vezes dentro do casamento. O casal não queria mais ter filhos, não tinha se preparado para isso. O marido, às vezes, ameaçava, dizia, olha lá, né, se acontecer, aí acontece. Não é? Então, vai buscar, essa mulher que vai buscar esse tipo de apoio, quais são os serviços que vocês oferecem para essa mulher? Nós fazemos o teste de gravidez, fazemos encaminhamento médico para o pré-natal. Nós temos convênio com dois laboratórios, onde fazemos os testes, elas podem fazer os exames todos mais baratos, com preço de convênio. Fazemos acompanhamento psicológico, lá mesmo, tudo isso gratuito, a não ser os laboratórios, que aí é com o laboratório, não é conosco. Todos os nossos serviços, todos os serviços do SERV são gratuitos. Fazemos acompanhamento psicológico, psiquiátrico, fazemos o curso de gestante, então tem um dia que elas vão lá, tem palestras com nutricionista, tem uma educadora física, tem o psicólogo, tem a pediatra,
tem dentista, e com certeza vou esquecer de algum profissional, mas elas passam o dia lá. E tem o acompanhamento pós-aborto, tem acompanhamento para vítima de abuso sexual, tem as palestras nas escolas e nas comunidades. Todos gratuitos? Todos. E esses profissionais que colaboram lá? Todos voluntários. Todos voluntários. Que, aliás, nós precisamos de voluntários. Tem gente boa nesse mundo, hein? Tem muita gente boa. Helen Keller diz, Às vezes a gente diz que a sociedade está perdida, que o nosso mundo é um mundo muito cruel. É verdade. Sim. Mas também tem uma outra face, muitas vezes não divulgada, de pessoas generosas que não medem esforços para poder estar lá ajudando quem precisa mais. É né? verdade. Eu não sei se você chegou a ler Helen Keller em vista do Holocausto, que a família toda dela sofreu tudo. Ela deixou uma frase muito marcante, que em vista de toda a maldade, ela ainda acreditava na bondade humana. Então, é verdade, tem muitas pessoas que ainda são muito boas e a gente vê isso lá no CEV. Você falou que o centro ele surgiu prestando serviço de testes de gravidez. Isso. Foi assim que ele surgiu. Agora, como foi que ele surgiu? Eu trabalhei com adoção junto aos juizados de menores, as varas de infância, muito tempo atrás. E acompanhei uma americana que adotou 2 crianças brasileiras. Ela mora em Michigan, nos Estados Unidos, e lá foi uma brasileira, e ela trabalhava no centro como serve. E foi uma brasileira conhecê-los e pedir para abrir um centro aqui no Brasil. E essa americana falou, olha, Rose, lá tem uma amiga minha, Rose. Eu aqui no Brasil dava aula de inglês e era tradutora e intérprete. Essa brasileira veio e me trouxe alguns folders. E eu falei, tudo que eu posso fazer é traduzir para você. Bom, para resumir a história, um mês depois eu estava lá, começaram a me treinar. Eu falei, gente, eu não entendo nada disso, não quero nada, mas eu não sei se você conhece a história de Moisés, quando Deus fala para ele, você vai salvar esse povo? Eu falei, não quero saber disso não. E um ano depois, quase um ano, 11 meses depois, o CEV estava começando. Pois é. Existem quantas unidades no Brasil? Tem uma em Porto Alegre, o CEV de Porto Alegre. São esses 2. O CEV foi o primeiro da América Latina, o único de São Paulo ainda, pretendemos abrir mais. Tem o ANGE em Belo Horizonte, tem só esses 3 no Brasil por enquanto. Certo. A gente falou aqui sobre a mulher, a gente falou aqui sobre a criança, não é? Você deu vários nomes lindos de crianças que você diz lindas lá no CEV, não é? Falamos das mulheres, falamos das crianças, mas eu queria saber se os pais também precisam de atendimento, de acompanhamento. Precisam. E que tipo de acompanhamento eles precisam? Os pais precisam de acompanhamento. Por exemplo, vou começar pelas palestras. Nós chegamos à conclusão que na palestra de prevenção, por exemplo, de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez inesperada, os pais não sabem falar com seus filhos, os homens. Então, nós começamos a falar com os pais também. Na linguagem que falamos com os filhos, falamos com os pais. Essa é uma coisa. Porém, acompanhamento pós-aborto, os pais também precisam, porque dói na mulher abortar, mas dói no homem também. É mais difícil para o homem assumir, ou não assumir, mas se conscientizar disso. Mas nós estamos traduzindo agora para o homem, que chama-se Pais Esquecidos. Então, para fazer esse acompanhamento com os pais, quando necessário, nós já tivemos casos de pais entrarem em crise existencial porque a menina de 15 anos engravidou de um menino de 12. Então, a menina foi acompanhada, a menina ia fazer os pais iam fazer a festa de 15 anos da menina. O pai foi acompanhado e a filha também. Então, eu acompanhei o pai por um tempo, depois a mãe por outro tempo e a menina com a psicóloga. Então, os pais precisam de apoio. Quando necessário, nós temos psicólogos também, que se necessário nós encaminhamos, os pais também precisam desse apoio, também é oferecido esse apoio. Certo. O serviço social, às vezes os pais precisam até de encaminhamento profissional. Nós temos algumas parcerias para encaminhar os pais para o trabalho também, onde a Regina, nossa assistente social, às vezes conversa e faz esse encaminhamento. Porque eles também precisam desse empoderamento. Vai se criando condições, né, para que aquela vida seja mantida, né?
Porque, como você falou, né, depois essa criança vai para o crack, que é o que nós chamamos de abortamento emocional. O aborto físico não foi feito, mas o emocional é feito. Então, para que não haja esse aborto emocional da criança ser deixada, é necessário acompanhamento familiar. A reestruturação ou a estruturação, a estrutura familiar necessária, né? O apoio para a mãe e para o pai. Agora você tocou num assunto que eu até depois eu vou pedir para a produção, viu, Carol, para a gente trazer também para o programa, porque eu não vejo se falar de doenças sexualmente transmissíveis. Não se fala, entende? O que se fala? Se enfia garganta abaixo nas pessoas, não é? Quase que uma imposição. Use camisinha. É isso que a gente ouve para tudo enquanto é lugar, como se isso resolvesse algum problema. Use camisinha, ela te preserva. Eu, por exemplo, eu estive com uma infectologista. Sim. E ela estava me contando que, por exemplo, a camisinha não impede você de pegar uma HPV. Nem hepatite, nem gravidez. Se você pega o invólucro da camisinha, é isso que nós falamos com os nossos jovens. Antes, nós começávamos com 12, 14 anos. Agora nós começamos com 10 anos as palestras. 10 anos. Bom, se você pega o invólucro... Eu tenho que rever aqui algumas coisas, porque eu tenho um de 10, um de 12, acho que estou meio atrasado. Olha, acho que eu vou chamar a Regina para bater o papo com você depois. Eu acho que vai ser bom. E no invólucro da camisinha diz lá, não protege 100%. Hepatite, HPV, gravidez, ou sífilis, não protege. E isso não é falado. Pois é. Sem contar o que está acontecendo. A gente vai para aí teria que ser um outro programa muito sério, que nos Estados Unidos chama Planned Parenthood, que é o planejamento familiar. Certo. O que se chama esse planejamento familiar, que é pílula do dia seguinte, que é o remédio que se usa para abortar. Esse é o planejamento familiar que se faz, é o aborto. Então, as DSTs não são. Dr. Davi Wippe, o maior infectologista do Brasil, se pode se dizer assim, não é maior, não vou em detrimento aos outros, não vou dizer isso, mas é o diretor do Emílio Ribas, é um grande infectologista. Ele diz, olha, existe uma forma de você prevenir a DST e uma gravidez inesperada, você tendo um parceiro e sendo fiel a ele. Pois é. E vice-versa, obviamente. Pois é, eu acho, se você quiser, depois a gente pode até deixar marcada a nossa segunda conversa para um outro dia, para a gente falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, porque os rapazes não são orientados, as moças não são orientadas. Tem algumas dessas doenças que são esterilizantes. Então a moça, agora casada, não consegue engravidar e ela não sabe por quê, porque ela pegou uma doença, talvez na primeira relação que ela teve, às vezes foi a única relação que ela teve com um cara que hoje não é o marido dela, mas só foi aquilo. Mas não foi tratado, não recebeu orientação adequada, aquela doença causou todo o dano que podia e agora dentro do casamento ela não consegue engravidar. Aí descobre que está estéril. Não é? Isso é uma coisa bastante comum, não é? HIV aumentou muito no Brasil, as estatísticas mostram, entre mulheres casadas. Então, nós atendemos uma pessoa... Complicado isso, hein? Que contraiu HIV do esposo. Ele morreu e ela, enfim, teve uma bebê e por aí vai, né? Então, é muito importante. E nós fazemos isso, Márcio, por meio de brincadeira e jogos e dramatização com as crianças, com os adolescentes e jovens. Porque não é com palestra, não é falando que o jovem vai ouvir. Você tem que ir na linguagem deles. Tem que ser interessante, né? Tem que ser interessante. E é com brincadeiras mesmo, com jogos, com uma forma que vai impactar. Porque senão eles não gravam. Olha... Nosso tempo já foi, né? Que pena. Mas eu quero fazer ainda uma coisa muito importante. Eu quero que... Nós temos um minuto para isso, não é? Eu acho que o que a gente podia dizer de mais importante do CERV, a gente disse, não é? Eu acho que quem precisava conhecer, conheceu. A partir de dentro, a partir do coração desse centro de reestruturação para a vida. Não é? Agora, outra coisa importante que a gente precisa saber é como é que ele se sustenta e quem quer colaborar, como pode fazer.
O SEV é sustentado por doações. E nós temos sócios mantenedores, inclusive estamos fazendo uma campanha que por meio de depósitos bancários. Eu posso colocar aqui? Pode. E depois a gente põe na tela também. É Itaú, Banco Itaú, agência 0383, conta 63 082, dígito 9. Nós estamos fazendo uma campanha assim, se você tomar um cafezinho por dia e deixar o outro para o SEV, R$2, no final do mês vai ser R$60. Olha só. Então, com isso, você vai estar contribuindo por mais 13 mil histórias daqui a 13 anos. Fantástico, Rose. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Deus abençoe você. A vida ela é feita assim, é de partilha, de generosidade. Você conhece a Canção Nova, como tantas instituições beneficentes, ela vive da ajuda das pessoas. Alguém poderia dizer assim, mas olha, a Canção Nova vivendo da ajuda dos outros, não é? Ainda promove outras obras que vivem da mesma forma. É dando que se recebe, é assim que a gente vai multiplicando o bem pelo mundo, não é? Normalmente a gente percebe que ajuda quem já ajuda, não é? Normalmente as pessoas que não dão nada para ninguém têm muita dificuldade em ajudar pela primeira vez, mas quem já fez a experiência da generosidade e ajuda um, acaba ajudando outros, e a gente se ajuda. Então eu quero agradecer a Rose, porque a vontade que a gente tem é de se multiplicar, é de não ser um só, é de ser 10, sabe? Para estar um em cada canto, de estar lá com vocês e ajudar. Como a gente não pode estar lá, a gente traz vocês aqui. Obrigada. Né? Muito obrigado por essa sua atitude, contribuindo para que milhares de crianças possam ter a oportunidade da vida com o apoio que suas famílias recebem do SEV. Obrigado por você conhecer, por você a partir de agora divulgar, e por você que está tomando a decisão de ajudar. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém, entre em contato com o SEV. Eles estão preparados para receber você e, se não puder receber até por causa da distância, eles vão dar um jeito de orientar, de encaminhar.